O ataque mais recente da Rússia contra alvos civis na Ucrânia deixou o mundo em alerta, e as declarações do presidente ucraniano não deixam dúvidas. Moscou não mede esforços para semear o terror. Mas o que poucos sabem é que Kiev preparou um plano secreto capaz de frustrar os planos de Putin e surpreender até os mais céticos. Enquanto isso, Donald Trump surpreende ao alinhar-se com o Kremlin em uma decisão que pode adiar por um ano uma das maiores ameaças globais. E o que o Estado-Maior russo descobriu de tão urgente que os levou a construir túneis subterrâneos em ritmo acelerado? As respostas vão te deixar de queixo caído. As ruas da capital ucraniana fervem com protestos após acusações gravíssimas contra um político influente: tráfico de pessoas. Será que o ministro em questão cairá diante da pressão popular? E o que dizer da onda de demissões em massa no serviço público americano? Quem é o verdadeiro responsável por essa crise e quando a situação finalmente se estabilizará? Essas e outras notícias de impacto você confere agora com análises exclusivas e os detalhes que ninguém mais traz. Fique por dentro do que realmente importa hoje, com informações precisas sobre os acontecimentos na Rússia, Ucrânia, Belarus e além. A guerra não poupa nem mesmo os mais vulneráveis. Na cidade de Sumy, um ataque com drones russos atingiu em cheio um centro perinatal, um local onde mães e recém-nascidos deveriam estar seguros. Segundo o governador da região, o alvo foi deliberadamente escolhido, e o resultado foi um incêndio que tomou conta do telhado do prédio. A Rússia não faz questão de esconder, para eles qualquer vida ucraniana é um alvo legítimo. Sejam drones, bombas ou mísseis, o objetivo é claro: destruir, cegar e matar, independentemente de quem esteja no caminho. No momento do ataque, 166 pessoas estavam no local, incluindo 35 crianças e 120 funcionários. Felizmente, todos conseguiram se abrigar a tempo e não houve vítimas. Segundo Andriy Yermak, chefe do gabinete presidencial ucraniano, o fogo foi controlado rapidamente. Imagens divulgadas pelos bombeiros mostram os estragos: janelas estilhaçadas, parte do telhado destruído e salas inundadas pela água usada no combate às chamas. Mas Sumy não é a única cidade sob cerco. A região sofre ataques constantes com drones russos mirando estações ferroviárias, trens de passageiros e até mesmo áreas residenciais. Em Shosta, um ataque deixou um morto e 3 crianças feridas, além de mergulhar parte da cidade na escuridão. A estratégia russa de deixar a Ucrânia sem energia para enfrentar o inverno rigoroso pode estar com os dias contados, graças a uma solução engenhosa das autoridades locais. Kiev criou uma rede secreta de parques de baterias capazes de sustentar o sistema energético em caso de ataques massivos. O projeto, avaliado em cerca de 140 milhões de dólares e apoiado por uma empresa americana, já está em funcionamento em 6 locais estratégicos, incluindo Kiev e Dnipropetrovsk. Essa rede tem capacidade para compensar instantaneamente falhas no fornecimento de energia, caso usinas ou subestações sejam danificadas. Com uma potência total de 200 MW e 400 MWh, o sistema é suficiente para abastecer cerca de 600 mil residências por 2 horas. O mais impressionante é que cada bloco pode ser substituído sem interromper o funcionamento da rede, garantindo resiliência mesmo sob ataques contínuos. Para evitar que os russos descubram e destruam as instalações, sua localização e sistemas de defesa são mantidos em absoluto sigilo, com proteção reforçada por defesas antiaéreas e coordenação direta com as forças armadas ucranianas. Enquanto isso, o Kremlin se prepara para o pior. As autoridades russas intensificaram as medidas de segurança no polígono nuclear de Nova Zembla, no Ártico, após uma série de ataques ucranianos com drones a alvos militares e energéticos. Imagens de satélite revelam que o depósito de combustível da base administrativa do polígono, em Severne, foi coberto com redes metálicas para evitar explosões em caso de novos ataques. A base, localizada a mais de 2.500 quilômetros da Ucrânia, é essencial para os testes nucleares russos. Medidas semelhantes já haviam sido adotadas na base aérea de Olenia, perto de Murmansk, que também sofreu ataques de drones ucranianos. Embora os testes nucleares oficiais tenham sido suspensos em 1990, o polígono continua sendo usado para experimentos subcríticos e reações em cadeia controladas. Além disso, novos túneis subterrâneos estão sendo construídos, possivelmente para retomar testes em larga escala. Enquanto Moscou se prepara para o confronto, Washington dá sinais preocupantes. Donald Trump concordou em estender por mais um ano o acordo de controle de armas nucleares com a Rússia, evitando, por hora, uma corrida armamentista descontrolada.
O Tratado New START, que expira em fevereiro, foi o último freio legal para a expansão dos arsenais das duas maiores potências nucleares do mundo. Putin havia proposto uma extensão de 1 ano, desde que os Estados Unidos fizessem o mesmo. A resposta de Trump foi positiva, e o Kremlin classificou a decisão como um sinal de otimismo. Sem esse acordo, as duas nações ficariam livres para aumentar seus arsenais sem restrições, abrindo as portas para uma nova Guerra Fria. Enquanto o mundo segura a respiração, os Estados Unidos enfrentam uma crise interna sem precedentes. O governo federal entrou em chatidão parcial no início de outubro, após o Congresso não chegar a um acordo sobre o orçamento, especialmente em questões de saúde. O resultado? Milhares de servidores públicos podem ser demitidos nos próximos dias. A Casa Branca culpa os democratas por bloquearem o financiamento por motivos políticos, enquanto os republicanos resistem em incluir subsídios para o programa Obamacare no orçamento temporário. O vice-presidente confirmou que o governo pretende usar a crise para otimizar, o que chama de aparelho burocrático inchado. Enquanto as negociações se arrastam, a população paga o preço. Democratas e republicanos trocam acusações, mas a solução parece distante. Até quando a economia americana aguentará esse impasse? E quem serão os próximos afetados? Acompanhe os desdobramentos dessa história que pode mudar o rumo do país. Enquanto isso, na Rússia, uma crise silenciosa se alastra pelas regiões do sul, mas seus efeitos já ecoam além das fronteiras. O moscovita pode até ignorar, mas nas cidades de Krasnodar e Sochi, a população enfrenta uma invasão sem precedentes. O moscardo marrom, um inseto voraz, resistente a pesticidas e com um odor tão insuportável que já virou assunto de pânico nas redes sociais. Moradores filmam centenas deles cobrindo fachadas de prédios, invadindo carros e até mesmo prédios públicos. Especialistas alertam: o frio repentino forçou a migração em massa desses insetos em busca de abrigo, mas o pior ainda está por vir. Com a primavera, eles podem devastar pomares, vinhedos e plantações, ameaçando não só a economia local, mas o abastecimento de alimentos em todo o país. As autoridades correm contra o tempo. Equipes de desinfestação trabalham 24 horas por dia, mas o desafio é gigantesco. O moscardo marrom é imune à maioria dos venenos convencionais, exigindo estratégias complexas, desde a vedação hermética de edifícios até o uso de predadores naturais. Enquanto isso, nas redes, a indignação cresce. Parece um filme de terror, escreve um usuário. Onde está o governo? Questiona outro. A resposta? Em lugar nenhum. A crise se soma a uma lista interminável de problemas que o Kremlin parece incapaz, ou indisposto, a resolver. Mas a Rússia não é o único palco de instabilidade. Na Hungria, a tensão política atingiu seu ápice. Milhares tomaram as ruas de Budapeste exigindo a renúncia do primeiro-ministro Viktor Orbán, acusado de afundar o país em uma crise econômica sem precedentes e de submeter a nação aos interesses de Moscou. Inflação recorde, serviços públicos em colapso, ferrovias paralisadas e um sistema de saúde à beira do abismo, e agora, um escândalo que pode derrubar o governo de vez. O diretor de um orfanato, Paul Pape, foi preso sob acusações chocantes: tráfico de pessoas, prostituição infantil e corrupção. Fontes independentes afirmam que o caso envolve figuras poderosas do alto escalão, incluindo um vice-primeiro-ministro identificado apenas como Gabor J., cujo nome coincide com o de Gabor Juais, braço direito de Orbán. As denúncias são explosivas. Testemunhas alegam que crianças do orfanato eram fornecidas a políticos influentes, enquanto o governo tenta abafar o caso, ameaçando jornalistas e opositores. Nas ruas, o grito é uníssono: crianças não são propriedade de ninguém. A pressão é tanta que até aliados históricos de Orbán começam a recuar. Com eleições parlamentares no horizonte, a oposição vê uma chance de ouro para desestabilizar o regime. Mas o primeiro-ministro, que controla 95% da mídia e dispõe de recursos financeiros 100 vezes superiores aos de seus adversários, não vai cair sem luta. Enquanto isso, na República Tcheca, a política entra em modo de espera. Após as recentes eleições para a Câmara dos Deputados, os partidos iniciam uma dança delicada para formar uma coalizão viável. O presidente Petróleo Pavel, eleito no início do ano, já deu o pontapé inicial, reunindo-se com líderes políticos para mapear possíveis alianças. Mas o caminho é árduo. Só começaremos a falar em governo quando houver uma base clara de apoio na Câmara, admitiu um assessor presidencial. A próxima sessão parlamentar está marcada para novembro, e até lá, cada movimento será calculado. O que todos esses eventos têm em comum? A sensação de que o mundo está à beira de uma reviravolta.
Nos Estados Unidos, o impasse orçamentário ameaça a estabilidade econômica. Na Rússia, uma praga invisível expõe a fragilidade das estruturas de poder. Na Hungria, um escândalo de proporções históricas pode derrubar um regime autoritário. E na República Tcheca, a democracia mostra sua face mais lenta, e talvez mais sábia, ao exigir negociações cuidadosas em vez de decisões apressadas. A pergunta que fica é: até onde esses países aguentarão a pressão? E mais importante, o que virá depois? Acompanhe os próximos capítulos dessa história que promete redefinir o futuro de nações inteiras. E não se esqueça, sua voz faz a diferença. Compartilhe, comente e debata. O mundo precisa de olhos atentos e de cidadãos que não se calem. Até a próxima!